Muito bem, dia 12 de março é comemorado o Dia do Rim. E é importante falarmos sobre prevenção. Nós temos, nos últimos dias, aí, meses, uma onda de calor, né, se abatendo sobre Joinville, a região norte do estado, a região sul do Brasil, seca, essa coisa toda. E nós temos falado muito sobre água, tomar muita água. E no dia do rim, não poderíamos, né, passar lotado e não abordarmos o tema aqui no programa Saúde e Companhia. Nós convidamos para o programa de hoje o Dr. Arthur Wendhausen, médico nefrologista, e a Fabiana Baggio, que é parte integrante da equipe da Fundação ProRim como nutricionista. A Fabiana, que é natural de Lages, ela que orienta e conversa todos os dias com portadores de doenças renais, passando as suas informações preciosas. Primeiro cumprimento às mulheres e depois vamos cumprimentar o homem. Fabiana, muito boa noite. Boa noite, Arivan. Boa noite. Obrigada pelo convite. Prazer em recebê-la no programa. Tudo tranquila? Sim, prazer estar aqui. Que legal. A Fabiana é nutricionista, que a nutrição tem um papel muito importante na vida do doente renal, né, Fabi? Sem dúvida. Depois vamos falar um pouquinho sobre alimentação para o doente renal e alimentação para o doente não renal, que pode no futuro ser um doente renal. Dr. Arthur Wendhausen. Boa noite, doutor Arthur. Boa noite, Arivan. Quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem. Tranquilo? Prazer estar aqui com você novamente. É uma alegria receber vocês aqui no programa, porque a nossa intenção não é ditar regras de vida, mas despertar nas pessoas o interesse de cuidar da saúde. Com certeza. É mais barato tratar a saúde do que cuidar da doença, né, Arthur? Com certeza. Com certeza. Em todos os sentidos. Com certeza. O Arthur, a doença renal no Brasil, ela nos últimos anos, ela vem tendo uma atenção muito grande, né? Nós sabemos que, por exemplo, a maioria dos doentes que sofrem AVC são hipertensos. Já está comprovado. Sim. De cada 10 que sofrem um derrame cerebral, 7 é hipertenso. De cada 10 que tem uma doença renal, 5 é hipertenso, 6 hipertensos. Existem números para dar um panorama a respeito desse assunto em geral? Sim, existe. Então, hoje, se você pegar a população com doença renal crônica, não só no Brasil como no restante do mundo, a hipertensão arterial e o diabetes mellitus, né, são os principais responsáveis pela doença renal crônica em fase terminal. Então, isso que você falou é uma verdade absoluta, né? Se é que existem verdades absolutas. Então, a ideia de se fazer a prevenção desses pacientes, né, com hipertensão e com diabetes mellitus, para evitar que eles progridam para insuficiência renal crônica, é uma ideia que está percorrendo o mundo inteiro, né, com o intuito de evitar que esses doentes cheguem à fase terminal da insuficiência renal. Agora, quando se fala em doença renal, muito se fala de cálculo renal. Eu tenho um amigo que trabalha na Rádio Cultura comigo, narrador esportivo, meu amigo Mário Celso, e essa semana que passou ele ficou praticamente de molho porque teve cálculo renal, teve uma calculose renal e um princípio de infarto. Eu não sei se uma coisa puxou a outra. Pode ter uma relação com a outra ou não, Arthur? Não, né? Não, a princípio não. Mas sim. O fato da dor, isso pode alterar até o comportamento, o batimento cardíaco? Pode. Com certeza, né? Acelera o coração, faz a pressão arterial subir, pode ter precipitado, mas não existe uma relação direta entre o infarto e o cálculo renal. Dizem que a dor do cálculo renal, ela, em termos de dor, pode até ultrapassar a dor do parto, é verdade? Existe essa correlação, né? Das pessoas as mulheres, né, que têm cólica renal e de ter uma semelhança com a dor do parto, né? Mas se você pensar bem, você está parindo, né? Está parindo. Só que é uma pedra, né? É uma pedra, exatamente. E parir uma pedra deve ser muito pior do que parir filho, uma vida, não tem dúvida. Porque quem já passou por uma dor renal, uma cólica renal, ela não esquece nunca, né? Dizem que quem teve um amor nunca esquece, o primeiro amor também não esquece a primeira cólica renal. Também não esquece. E acho que é uma dorzinha legal, né? É uma dor muito intensa, né? Assim, a maioria dos hospitais tem protocolos de atendimento já imediato desse paciente, porque é
É uma dor que acaba causando outros transtornos, né? Pacientes chegam com vômito, é uma dor inquietante, assim, você já consegue... Um estudante de medicina consegue ver o paciente com cólica renal porque ele não consegue ficar em posição nenhuma. Sim. Fica pálido, incomodado. fica absurdamente incomodado com aquela dor e vômitos, né? Então, existem na maioria dos hospitais já protocolos de atendimento emergencial desses pacientes, né? Para aliviar a dor desse indivíduo o mais rápido possível. Agora, a cólica renal, ela ocorre em função de cálculo renal já se deslocando do rim ou preso dentro do rim, Arthur? Não, normalmente você vai apresentar o quadro de cólica quando esse cálculo está se deslocando do rim, passando pelo ureter até chegar na bexiga. Exatamente. Ele paradinho lá no rim, ele não dá sintoma. Tanto é que muitas vezes o paciente vai fazer exame por outros motivos e acaba achando um cálculo lá na sua via urinária, sem ter tido sintoma nenhum anterior. Agora, quando ele sai do rim, passa pela uretra, ele cai na bexiga. Ele caindo na bexiga, ele fica ali, a dor cessa ou ainda a pessoa tem um desconforto? Então, normalmente, assim, o trajeto mais doloroso é do rim, passando pelo ureter e caindo na bexiga. Certo. Dependendo do tamanho do cálculo, né, e dependendo do sexo também do paciente, né, as mulheres, como tem uma uretra mais curta, a eliminação desse cálculo da bexiga, né, ele é mais fácil e um pouco menos doloroso. No homem, como tem toda a uretra peniana para ele caminhar, em geral, o indivíduo apresenta um quadro de dor mais intenso até que esse cálculo efetivamente saia. Então, no homem, a calculose renal, ele tem uma dor mais intensa. Na mulher, é uma intensidade um pouco menor, podemos dizer assim. Na verdade, a intensidade dos dois, do rim até a bexiga, é a mesma, né? Só que existe uma facilidade do cálculo sair da bexiga da mulher por conta do tamanho da uretra. Da uretra que é mais pequena. curtinha. E do homem, como é mais longa, o caminho é mais longo.